Estamos aqui com o secretário municipal de saúde que vai esclarecer para a gente essa dificuldade, o que está acontecendo aqui na cidade nessa semana. Nós entramos na fase vermelha, antecipando, né, um decreto do estado, e alguns áudios durante essa semana vazaram, causou muita preocupação na população, alguns deles com notícias falsas, né, secretário? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que realmente é verdade, o que é fato e o que é boato e o que a população deve fazer, como se orientar. Perfeito. Essa semana nós tivemos uma grande preocupação através das análises dos indicadores, tanto do ponto de vista de taxa de ocupação hospitalar, quanto a incidência de novos casos. Isso justificando uma possível decisão já, que é antecipar a nossa fase vermelha do município, entendendo que seria uma medida muito correspondente à situação dos indicadores. E, ao mesmo tempo, mais do que isso, a gente poder fazer a intervenção prontamente. A gente pode, a partir dos vários áudios, várias conversas, tranquilizar a população nesse momento, entendendo que não há uma situação de caos, mas há uma situação muito importante do conceito de colapso, que é a dificuldade de toda a região e também do nosso hospital de ampliar rapidamente a capacidade de atendimento, principalmente leitos de UTI, bem como essa crescente incidência de casos, essa crescente necessidade de atenção hospitalar e essa crescente necessidade de leitos de UTI. Então, esse conceito, do ponto de vista da saúde pública, fez a gente tomar várias decisões e avaliar a situação. Podemos reafirmar que nós estamos governando a situação, não tem um conjunto de crianças internadas na pediatria como se fosse o caos e o horror, e estamos adequadamente atendendo as pessoas numa relação muito própria de atendimento no Hospital Municipal de Paulínia. Tá, isso é importante, então, que a população fique atenta. Tome cuidado, mas também não crie tanto alarde, é isso? Exatamente. Eu acho que nesse primeiro momento, né, da nossa intervenção, nós planejamos um conjunto de ações emergenciais. Primeiro, né, garantir um aumento de 14 para 6 leitos de UTI, garantir que todo o conjunto de insumos, pessoal, equipamentos fossem exclusivos para o atendimento para a pandemia, para o Covid, portanto, e que a gente pudesse, nesse momento, cancelar as cirurgias eletivas e outros exames programados, entendendo que requer da gente uma capacidade do hospital responder a essa demanda. Vale lembrar que nós temos um conjunto também instalado de enfermaria respiratória só para atendimento de Covid, contando com mais 20 leitos. Estamos utilizando esse espaço para os pacientes que a gente fala semicríticos e estamos utilizando também leitos na nossa unidade respiratória, que é específica para o Covid. Secretário, nós estamos lidando agora com uma nova variante do vírus, né, o que tem preocupado e tem mudado o perfil dos internados. Como que o senhor explica isso e como que o hospital está preparado para receber essas pessoas? Acho que esse é um tema muito importante, né, que tem a ver com várias decisões e compreender a dinâmica da pandemia nesse momento, né, talvez chamada como segunda onda. A gente tem já no estado de São Paulo identificado que nós temos a variante do vírus acontecendo e a gente observou que há uma mudança de perfil. No primeiro momento do ano passado, em agosto, setembro, onde foi um pico muito importante da pandemia, a gente tinha um perfil de morbidade e mortalidade de idosos, né, principalmente pacientes acima de 80 anos e com comorbidade. Hoje a gente percebe pacientes abaixo de 60 anos, adultos jovens e sem comorbidade. Ou seja, além desse conjunto expressivo de pessoas que estavam utilizando o hospital, esse outro perfil de morbidade necessitando de atenção hospitalar. E, portanto, esse perfil que é abaixo de 60 anos e sem comorbidade, essas pessoas têm mais resistência, portanto, ocupa mais tempo no nosso leito, portanto, ocupa mais necessidade de estrutura no SUS Paulínia e no estado de São Paulo, enfim, no país como um todo. Tá, existe um apelo para que a população, principalmente mais jovem, fique em casa, né? E nós temos aqui algumas regiões que têm uns bares, fica bastante cheio, especificamente pontos exclusivos que ficam muito cheios. Como que Perfeito. vai ser a fiscalização nesse sentido? A prefeitura está trabalhando em conjunto com a guarda, por exemplo, com a polícia para finalizar esse tipo de aglomeração? É muito importante a gente poder abordar sobre isso, porque isso faz parte do plano de intervenção imediata, que é garantir fundamentalmente, com a decisão
antecipação da fase vermelha, garantir isolamento social. Ou seja, a gente poder ampliar muito. Então, essa fase vermelha, ela é muito mais restritiva do que outros municípios, do que o próprio estado, tentando evitar aglomerações. Portanto, essa intervenção vai credenciar e legitimar a vigilância sanitária fazendo as intervenções, a Guarda Municipal fazendo as intervenções e a Defesa Civil para poder garantir de maneira humanizada, mas com muita autoridade, a gente garantir que se cumpra o pacto e o contrato de cumprir o decreto da fase vermelha mais restritiva possível. E a população pode denunciar? A população pode denunciar, deve denunciar. A gente pede que a população cumpra os principais quesitos de medidas importantes preventivas nesse momento, fazendo parte da política municipal, a lei da intervenção no hospital, que é usar máscara, muito importante, usar álcool gel, muito importante, e fundamental, evitar aglomerações, garantir isolamento social, ficar em casa e sair somente se necessário, porque a gente pode, nesse momento, nesses 15 dias muito críticos, a gente poder ajudar que defina uma melhor diminuição de transmissão e a gente exige menos do nosso sistema de saúde municipal e regional. Doutor Fábio, nós recebemos aqui a atualização do vacinômetro, já foram vacinadas mais de 4.000 pessoas apenas na primeira dose, infelizmente não deu para vacinar todos, né, na segunda, e eu queria saber do senhor qual que é a expectativa da prefeitura e quais que são os trabalhos para que a gente receba mais vacinação. Mais vacinas, né? A vacinação foi cancelada temporariamente por falta de vacinação. Eu queria que o senhor falasse disso, quando que chega mais e quais que são os esforços da administração para a compra de mais vacinas. Perfeito. Nós estamos seguindo o plano estadual muito na risca, não fugindo do que está preconizado. Portanto, cada faixa etária vem um conjunto de cotas de vacina e nós estamos cumprindo. Tivemos que cancelar em algum momento, em 2 momentos, a vacinação no município e vamos retornar semana que vem, tanto para faixa etária de 80 a 84 anos, como faixa etária de 77 a 79 anos, porque nós vamos receber mais vacina, nós vamos melhorar o nosso drive-thru, nós vamos fazer a partir de hoje a capacidade de fazer o agendamento online, garantindo ainda mais comodidade, mais conforto para os idosos nesse primeiro momento. Nós entendemos que há uma baixa capacidade de garantir cobertura num momento tão importante. A gente tem mais ou menos aqui em Paulínia em torno de 2,67% de cobertura. Nós temos na região da RMC mais ou menos 4%. E nós temos no estado de São Paulo mais ou menos 3% de cobertura, que é muito pouco para poder ter um impacto importante do ponto de vista de enfrentar a pandemia, que é diminuir a transmissão e diminuir morbidade, diminuir mortalidade e necessidade de hospital. Nós estamos avançando essa semana, junto com o prefeito do Caselato, participando de várias reuniões, uma delas muito importante, que é a reunião da Frente Nacional de Prefeitos, entrando numa intenção já declarada de compra de vacina. Vai ser realizado um consórcio nacional em que a gente vai participar de uma relação burocrática, administrativa e orçamentária com essa intenção, fazendo todo um processo rapidamente de compra de vacina. Não é um processo fácil e tranquilo, não é imediato, mas buscando uma resposta dessa meta de cumprir, ainda nesse semestre, 70% de cobertura vacinal na população de Paulínia, com todos os esforços possíveis. Tá, secretário, as pessoas estão muito assustadas, né? Estão perguntando bastante sobre a previsão de um hospital de campanha. Perfeito. Explica pra gente por que isso seria viável ou não viável nesse momento e qual que é a melhor alternativa para Paulínia. Perfeito. Nós descartamos totalmente a questão do hospital de campanha, pensar naquele arranjo da lona, enfim, porque nós entendemos que o hospital tem capacidade de receber esses leitos que nós fizemos, receber pessoal, concentrar atividade, garantir apoio diagnóstico terapêutico com imagem no nosso próprio hospital. Então, em vez de aumentar leito com o hospital campanha, nós estamos aumentando o leito da própria estrutura do hospital, entendendo que nós temos um hospital muito robusto, com ambiência, um espaço adequado e que garanta mais qualidade, mais segurança para o paciente na atenção ao Covid.
É possível fazer isso no hospital, por isso que as cirurgias eletivas estão sendo suspensas no momento para atender só Covid. Evidentemente, nós estamos fazendo essa intervenção para garantir o atendimento ao Covid de maneira prioritária. A gente entende que nós devemos fechar, sim, esse momento agora, cirurgias eletivas e programadas, para poder priorizar salvar a vida das pessoas, e o hospital com toda a capacidade de receber esse conjunto de novos equipamentos, novas contratações e, enfim, novos leitos para poder atender as pessoas em Paulínia com a qualidade e o direito que elas merecem. Ah, perfeito. Secretário, hoje o senhor participou de uma reunião com os vereadores na Câmara, né? Perfeito. E o senhor falou que a expectativa é que até julho 70% de toda a população paulinense esteja vacinada. Podemos confiar? Podemos esperar? Ou essa é uma perspectiva muito otimista? Essa é uma perspectiva muito otimista de fato, mas com grande desejo de ser realizado. Na perspectiva de que, comprando vacina, a gente possa estabelecer esse tipo de meta. A gente entende que essa primeira meta, enquanto plano nacional e estadual, pudesse ser cumprida. Nesse ritmo, a gente entende que não vai ser cumprido, e a projeção já dita essa semana pelo governo do estado é que até o final do ano vacinaria mais pessoas, ou talvez uma quantidade de 50% da população do estado de São Paulo. Nós estamos entendendo que, por vários indicadores internacionais, por várias experiências importantes, a capacidade de atender 70% da população com cobertura vacinal tem impacto muito importante, muito positivo no enfrentamento da pandemia. Quais são os impactos importantes? Diminuição da transmissão do coronavírus, diminuição de mortes, diminuição de atendimento no sistema de saúde, portanto, nos hospitais. Muito obrigada, secretário. Acho que para finalizar, né, só falar o quanto que é importante que as pessoas continuem mantendo os cuidados, por favor. É muito importante a gente ter essa capacidade de cumprir o nosso contrato com o decreto de antecipação da fase vermelha. 3 coisas muito básicas, com muito impacto importante. Fora a necessidade de olhar para o hospital, a gente entende que fazer isolamento social, evitar aglomerações, agora são medidas fundamentais. Usar máscara em qualquer ambiente, em qualquer momento, quando tiver necessidade de sair, no contato externo, deve usar máscara como uma medida mais cotidiana possível. E sempre, sempre, sempre usar álcool gel para higienizar as mãos e todo o cuidado sanitário dentro das nossas casas, no trabalho, enfim. Então, esse apelo é muito importante, isso vai ajudar muito e estabelecer essa relação de parceria e solidariedade com toda a sociedade civil de fazer o enfrentamento da pandemia no nosso SUS Paulínia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor Fábio. Eu agradeço. Até muito mais, obrigado. Então, muito obrigada. Silvânia Silva para o Vlog de Paulínia.